Você já imaginou como seria esse mundo se não houvesse Deus? Será que nós suportaríamos as consequências do pecado, da maldade e do sofrimento? No programa de hoje nós vamos estudar sobre o quanto precisamos de Deus em nossas vidas. E agora, Escola Bíblica. Olá, tudo bem com você? Estamos começando o nosso programa Escola Bíblica, aqui pela TV Novo Tempo, o canal da Esperança. Essa temporada estamos estudando Eu no Universo, nossa identidade, nosso propósito de vida, nosso significado. Você acha que a sua vida tem significado, tem um propósito? Não esqueça, peça a sua revista Esperança, Eu no Universo. Ligue agora 0 Operadora 12 21 27 31 21. Você sabe, a gente está concluindo a semana, mas começamos hoje, eu mencionei ontem, um programa especial de 10 dias de oração. Todos nós aqui na Novo Tempo estaremos envolvidos, intercedendo. Serão 2 momentos, de manhã e à tarde. Todos os funcionários. Nós acreditamos que há um poder sobrenatural que emana de Deus atuando na nossa vida. Nós acreditamos em Deus e acreditamos no poder da oração quando nós abrimos o nosso coração, quando nós contamos para Ele, quando nós falamos para Ele aquilo que nós desejamos, aquilo que nós sentimos e abrimos o nosso coração para entrarmos no universo que não nos pertence, ou seja, termos uma visão que Deus quer que a gente tenha para a vida. Por isso, eu quero convidar você nos próximos 10 dias a orar junto com a gente aqui na Novo Tempo. Se você quiser aprofundar esse assunto, semana que vem eu vou estudar um tema que está aqui na nossa revista Eu no Universo, que é o tema da oração. Deus me ouve, tá? Deus ouve. Mas se você quiser aprofundar o tema da oração, nós temos uma revista só sobre a oração, que é a revista Deus me ouve, escrita pelo pastor Leidivan Ross, ele que é o apresentador do nosso momento de oração diário, que é o Lugar de Paz. Semana que vem a gente vai conversar sobre a oração, vamos orar juntos, mas nos próximos 10 dias estaremos orando com você. Você deseja orar com a gente? E eu quero orar todos os dias aqui, porque agora também é hora de orar. Quero convidar você a todos os dias orar por 5 pessoas, 5 amigos, que você crê que necessitam de uma bênção especial. Você deseja orar comigo? Eu vou ter a minha lista pessoal, tenho a minha lista pessoal. E eu quero orar por essas pessoas. Mas agora, quero te convidar a anotar esses nomes, a ter aí e tirar um momento especial. E agora, eu quero orar por você. Posso fazer isso? Vamos orar? Obrigado, Senhor, porque nessa hora a gente para, a gente tira o olhar do que está ao nosso redor e a gente deseja ter paz. Paz, porque o nosso olhar está voltado para Ti. E eu oro para que o Senhor nos dê paz no coração. Eu oro por cada um dos nossos telespectadores. Eu oro por essas pessoas queridas que nós amamos, que nós desejamos uma bênção. Eu não sei qual é a lista da pessoa que me ouve agora, por isso eu oro por ela e oro
por esses queridos que ela tem anotado. Que a bênção do Senhor esteja sobre cada um agora, cada casa, cada família. Eu oro pelos meus amigos aqui no estúdio, os que estão trabalhando aqui, que a bênção do Senhor esteja sobre eles. Agora, ao abrirmos a Tua palavra, nos dê a certeza de que ainda bem que o Senhor está conosco nesse mundo de pecado e que um dia a dor e o sofrimento vão acabar. Nos dê entendimento da Tua palavra em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, quero convidar você a ter a sua Bíblia, abrir a sua Bíblia. Eu sempre digo que eu uso a tela aqui para que o tema fique mais didático, para que a gente interaja. Todos os temas que estão apresentados aqui estão na nossa revista, então você pode ter a sua revista aí também, tá bom? Um mundo cheio de egoísmo, esse é um mundo sem Deus. Um mundo cheio de conflitos, violência, divisão, ódio, manipulação, falsidade, injustiça, discriminação, tristeza, catástrofes e doenças. Quando nós colocamos o nosso olhar sobre as notícias, sobre o que está acontecendo, não precisamos ir longe, bem perto de nós podemos ter essa descrição. Esse é o resultado de um mundo sem Deus, ou seja, daquele olhar que não está focado em Deus, que é a essência do pecado. Eu não quero mais que Deus direcione, não quero mais a determinação. E você poderia até arrumar aqui, me falar de justificativas, de decepções, de crenças religiosas, de líderes religiosos que em determinados momentos ao longo da história e hoje tomam atitudes equivocadas em nome de Deus, querendo dizer, foi Deus que disse, e não é assim, não está de acordo com a palavra. E isso te traz decepções, isso te traz para onde eu vou, no que eu acredito. Mas eu quero te dizer que, independentemente do que as pessoas façam, em nome de Deus, nós precisamos de Deus, porque se nós não tivermos a presença dEle no universo, na nossa existência, a vida não tem significado. E aqui está a prova, a lista de resultados, e você pode me citar isso aí perto de você, longe, esse é o resultado de um mundo sem Deus. Esses nem são os maiores problemas. São resultados, são consequências terríveis. O maior problema é que o mundo sem Deus é um mundo pecaminoso e o pecado nos leva à morte. O salário do pecado é a morte. Se você abrir a sua Bíblia na carta de Paulo aos Romanos, e eu abro aqui a minha, capítulo 6 e o verso 23 diz: o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. E isso é terrível se eu estou falando para você que já sofreu isso recentemente ou algum tempo perdeu uma pessoa querida, você sabe como é doloroso a perda de alguém que a gente ama. Essa é a pior consequência que o pecado pode trazer. Mas lembra que a sequência do texto diz que o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Está aí o texto que eu citei. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aquele que pode nos dar a salvação. Se Deus é Pai de todos e Ele nos fez seres livres, é normal que nos deixe agir livremente, mesmo que isso possa nos doer e nos ferir. Sem liberdade não podemos falar de amor, considerando que o verdadeiro amor não pode ser forçado. Essa sequência aqui eu já trabalhei em alguns momentos, é importante que a gente entenda.
Talvez uma das coisas mais difíceis que a gente pode passar na vida é a gente dar orientações para uma pessoa que a gente ama, próxima, como por exemplo um filho, e nós vermos uma escolha contrária àquilo que nós falamos, sabendo que essa escolha contrária pode trazer consequências ruins. Mas isso é amar. E o amor, a base é a liberdade. Quando nós vamos ao Gênesis, ao capítulo 2, e vemos Deus colocar um limite, dizendo de todas as árvores vocês podem comer, mas dessa vocês não podem comer, Deus em realidade está dando liberdade para o homem, e só existe liberdade se houver uma oportunidade para escolher, eu quero ou não quero. E o fundamento do relacionamento que Deus tem com o ser humano é o amor, e a base do amor está na liberdade. Eu amo se eu quero, eu não amo porque sou forçado. E João vai dizer na sua carta que o amor lança fora o medo. Eu não posso ter medo de Deus. Mas não é fácil. Não é fácil. Não é fácil você orientar, você dizer, você falar das consequências e dizer assim, essa é sua escolha. E é isso que Deus faz conosco. Deus nos dá liberdade. Vivemos consequências no mundo que a gente vive porque Deus dá liberdade, mas Deus não pode forçar. Nós vimos a lista, mas a pior consequência foi a morte. A pior consequência dessa liberdade dada foi a escolha equivocada que trouxe para a nossa natureza a morte. Mas o Senhor nos provê uma solução, um caminho. O verdadeiro amor não pode ser forçado. Se você ama, você tem que dar liberdade. Ver tanta dor e sofrimento deve ser um lembrete de quanto precisamos de Deus na nossa vida. Mas como eu mencionei ontem, Ele me dá liberdade para eu escolher. Quero dizer para você que Deus abomina o sofrimento. Deus não deseja que a gente sofra. Por isso, Deus provê uma solução. Confiamos na misericórdia divina, apesar de experimentarmos o sofrimento, porque sabemos que o Criador também abomina a dor. Por isso, Jesus veio à Terra. Ele veio para sofrer em nosso lugar, Ele veio para que nós tivéssemos esperança. No mundo tereis aflições, mas não esqueça, eu venci o mundo. O Senhor venceu a aflição que nós temos que enfrentar. E eu estou falando para você nesse momento que talvez esteja enfrentando uma aflição. O Senhor conhece a sua dor. E o Senhor deseja aliviar a sua dor e um dia eliminá-la para sempre quando Ele voltar a esta terra. É isso que o Senhor deseja. Romanos capítulo 8, verso 1 diz, agora, pois, já nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Eu sempre gosto de lembrar o capítulo 8 de Romanos, é uma sequência de uma fala que começou lá no capítulo 7, da natureza pecaminosa que o próprio apóstolo tem. Ele diz, o apóstolo Paulo, que é o autor, que é, segundo a análise que a gente faz do Novo Testamento, a maior influência de escritos após Jesus. Ninguém escreveu mais no Novo Testamento, ninguém deu mais conselhos. Depois de Jesus Cristo, a maior influência do texto bíblico no Novo Testamento é o apóstolo Paulo. E ele diz que ele tem uma natureza com vontade de fazer o que é mal. E ele diz, aquilo que eu quero fazer eu não faço, aquilo que eu quero eu não faço, e aquilo que eu não quero, isso eu faço. E ele diz, quem me livrará do corpo dessa morte? E ele faz a pergunta e ela tem uma resposta, graças a Deus por Jesus Cristo. E aí na sequência ele vai dizer no capítulo 8, no verso 1, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, para aqueles que se ligam a Ele,
para aqueles que submetem a Ele. E na sequência, Ele vai falar que é o Espírito Santo que vai modificar, como eu citei ontem. É o Espírito Santo que vai gerar essa nova vida. E ela começa aqui. Ela começa hoje. Se nós aceitarmos o que Ele pode fazer. E aquilo que começa hoje, dessa transformação, um dia terá o seu desfecho final. Antes da leitura de Apocalipse, capítulo 21, verso 1, que é o grande desfecho final, deixa eu voltar aqui. Eu quero fazer uma citação que está em Apocalipse, o capítulo 2, a partir do verso 8, e ele vai até o verso 11. Mas eu quero só relembrar que essa mensagem que está no capítulo 2 e capítulo 3 é a mensagem do Apocalipse para 7 igrejas cristãs que representam 7 períodos da história. Esse período da história, que é a igreja de Esmirna, vai do ano 100 até o ano 313, que foi um período de extrema perseguição para aqueles que eram cristãos. O poder romano viu o cristianismo crescer cada vez mais e o cristianismo, poderia se tornar uma ameaça para o império, e aí começou essa perseguição. Ele diz lá no verso 10 assim, João escrevendo, não temas as coisas que tens de sofrer. A mensagem de Jesus, João está escrevendo, eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. E foram 10 anos de intensa perseguição. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. O alívio, a libertação, o consolo que nós recebemos hoje, a partir do momento que entregamos a vida para Jesus e confiamos inteiramente nele, apesar das consequências que a gente tem nesse mundo, a dor que a gente tem. Isso começa aqui, mas um dia terá um desfecho final de libertação, ser fiel até a morte, e você vai receber a coroa da vida. E o texto de Apocalipse, capítulo 21, verso 1, diz, vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram. E o mar já não existe separação. Não existe mais separação. Lembra, João está na ilha de Pátimos, afastado, uma ilha cercada pelo mar, na costa da Turquia, a atual Turquia, e ele está ali, e agora ele está longe dos seus queridos, está longe do seu convívio com as pessoas que ele se dedicou a pregar o Evangelho. E ele está tendo uma visão do futuro, ou seja, por crer em Deus e viver as consequências do pecado, por estar sendo fiel, ele consegue ver o futuro e o Senhor diz para ele, isso não durará para sempre. Estou falando para você que sofre neste momento. Isso não durará para sempre. Creia. Essa é a certeza para aquele que hoje crê. O verso 4 diz, do mesmo capítulo 21, e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Eu já citei isso aqui, mas eu quero relembrar que os 2 primeiros capítulos do Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, mostram um mundo perfeito. E os 2 últimos capítulos do último livro, o Apocalipse, capítulo 21 e capítulo 22, mostram a restauração desse mundo perfeito. Não havia dor e sofrimento. Não haverá dor e sofrimento. Nós temos um lapso neste meio. Nós temos um período nesse meio que nós temos presenciado, que nós temos partilhado, que nós temos sofrido. Está sendo difícil aí para você? Está sendo dura a situação que você passa? É angustiante? É quase insuportável? Esses dias eu li
uma história, uma descrição de uma pessoa que havia perdido o seu filho e ele escreveu: não sei como vou viver sem você, porque esta é a maior dor que eu já enfrentei na vida. É assim. Estou falando para você que já sentiu esta dor de perder alguém querido. Eu quero dizer que a maior consequência do pecado, que é a morte, será eliminada para sempre quando Jesus voltar. Acredite, os 2 primeiros capítulos da Bíblia serão restaurados nos 2 últimos capítulos da Bíblia. Para mim, isso é muito lógico, isso traz uma lógica para a existência. Eu, diante do universo, penso assim, qual o significado da vida? E aqui a gente encontra este significado. O que já sabemos e entendemos sobre Deus e o seu plano de salvação nos permite ter fé nele, apesar de não sabermos ou entendermos tudo. Isso aqui é importante para a gente. É importante que a gente tenha consciência de que nós não temos explicações para todas as coisas. É importante que a gente saiba que tem circunstâncias na vida que nós simplesmente vamos ter que confiar. É assim. É como orar. E a gente está aí na semana dos 10 dias que a gente está começando hoje. Eu fecho os olhos, eu não sei o que virá, mas eu confio que Ele guiará. Esses dias, conversando com uma pessoa que passa por um terrível problema na sua vida. Terrível. Eu tentei orientar, falei, dei sugestões. E a pessoa falou assim, e foi maravilhoso. Falou assim, eu conversei com Deus. E Ele me deu paz no coração. Me deu paz. E eu, agora, depositei nele total confiança. Vou fazer o meu papel, mas eu confio que Ele vai guiar. Ele falou, eu não consigo explicar por que isso está acontecendo. E você sabe que é terrível quando nós desejamos explicações e nós não encontramos as explicações. E quero te dizer que existirão momentos que nós não encontraremos explicações e que nós só vamos confiar, e o Senhor vai agir de forma sobrenatural e dará a paz que nós necessitamos. Estou falando para você que está vivendo este momento que não consegue ter explicações para aquilo que está passando. Coloque o seu olhar no Senhor e Ele vai te dar a paz, como diz o apóstolo Paulo na carta aos Efésios, a paz que excede a todo o entendimento. Creia que o Senhor está contigo. Deus quer que você se apoie nele enquanto ainda está neste mundo de sofrimento. E Ele não nos abandonou. Talvez eu estou falando para você que tenha esse sentimento de abandono, porque é assim que nós nos sentimos quando somos sufocados por alguma situação que foge do nosso controle, que nós não sabemos como agir, que nós tentamos todas as coisas e não conseguimos mais. Nós nos sentimos abandonados, como aquela criança que se perde em meio à multidão, num passeio junto com os pais, começa a olhar para um lado, começa a olhar para o outro, e não encontra mais. E ela começa, dentro dessa angústia, no desespero, o choro. É nessa hora, na hora do abandono, vem o choro desesperador, dizendo, por favor, Senhor, faça algo por mim, porque eu preciso de Ti. Talvez
As consequências do pecado nesse mundo estão te fazendo chorar, estão te fazendo derramar lágrimas. Está acontecendo isso com você? E você se sente sozinho? Quero te dizer que você não está só. O Senhor tem o olhar sobre você. O Senhor tem o olhar sobre sua casa, sobre sua família. Há um autor que particularmente eu gosto muito, C.S. Lewis, ele diz: Deus não se importa em ser o último recurso para as suas criaturas. Deus não se importa. Se você não sabe mais o que fazer, se o pecado trouxe dor e sofrimento para a sua casa, para a sua família, e você está sozinho, volta para o Senhor, coloca o olhar em Deus. Ele existe, creia nisso. Na sua palavra existe esperança. Eu queria dizer para você que quando a gente produz aqui uma revista, sabe, parece, é mais uma revista? Não. É uma revista que a gente tem uma mensagem da palavra de Deus aqui dentro para te levar para esse que talvez seja o último recurso. E esse último recurso, Deus não se importa, é o recurso que a gente precisa. Liga para a gente, receba na sua casa, estude. Liga agora, a nossa equipe está pronta para te atender. 0 operadora 12 21 27 31 21. Peça a revista Eu no Universo e entenda que Deus tem um olhar sobre você, sobre sua família. Ele é o recurso que você precisa e Ele está aí para trazer para você a solução que você tem buscado. Eu quero terminar e quero fazer aqui algumas reflexões. Confira que Deus deseja o melhor para a vida. Tenha certeza disso. Confira que Deus deseja o melhor para a nossa e para a sua. A dor e o sofrimento não são motivos para confiarmos não são motivo para não confiarmos no propósito de Deus. A dor e o sofrimento deve ser um lembrete de quanto nós precisamos de Deus em nossa vida. Ele desejou isso? Desejou que viesse a dor e o sofrimento para que você percebesse quanto você precisa dele? Não. Não. Deus não desejou a dor e o sofrimento para que eu notasse eu preciso de ti. Não. Mas ainda que veio a dor e o sofrimento, e que venha a dor e o sofrimento, Ele está ali dizendo: vem, eu quero te ajudar, eu quero transformar a sua vida. Vamos orar? Obrigado, Senhor, porque o Senhor olha para a gente, está com a gente, o Senhor não nos abandona, e eu quero clamar que cada um dos nossos amigos tenham essa certeza agora que o Senhor está com eles. Eu suplico, em nome de Jesus. Amém. Nos encontramos na segunda-feira. Lembre-se, nesse final de semana, amanhã, sexta e o final de semana, estaremos orando juntos. E na segunda, vamos orar juntos aqui e vamos estudar o tema, na nossa revista Eu no Universo, o tema de que Deus me ouve. Você tem a certeza disso? Um bom final de semana com a bênção do Senhor sobre você e sua casa. Tchau.